Olá, esse é o GrafoCons, uma série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia que tratam dos mais diversos temas, parapsiquismo, multidimensionalidade, sincronicidade, séries de vidas e vários outros assuntos que você tem a oportunidade de acompanhar aqui na TV Cognópolis e que os autores da Conscienciologia produziram através das suas autopesquisas. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui comigo a Malu Balona, ela que é holomemorialista, voluntária veterana da Conscienciologia, e segundo as palavras do professor Valdo, descritas no prefácio desse livro que eu tenho aqui na minha mão, ela é uma das consciências mais lúcidas em diagnosticar conscienciometricamente a realidade das consciências intrafísicas, tanto de modo individual como grupal. E segundo ainda o professor Valdo, essa é uma tarefa do evoluciólogo. Bom, eu tenho o privilégio de receber a Malu e eu gostaria de dar as minhas boas-vindas para ela. Eu que agradeço muito essa oportunidade aqui no GrafoCons e na TV Cognópolis e também ser entrevistada por essa bela jovem Carol Bicalho, que está aqui ao meu lado, lindíssima, com uma produção belíssima para a TV Cognópolis. Privilégio de vocês que estão assistindo. Muito obrigado. Para começar, eu queria, Malu, que a gente falasse um pouco sobre aquilo que o professor Valdo descreveu no capítulo dele do prefácio. Ele fala que essa é uma teoria original, a síndrome do estrangeiro como uma teoria original. Conta pra gente o que é essa teoria. Eu acho muito interessante a gente fazer um pouquinho sempre da retrospectiva histórica, que quem lê uma obra não sabe, às vezes, o que ocorreu por trás, o making of. Eu acho isso às vezes tão mais interessante, né, para o leitor, quando ele lê, ele conhece um pouco mais o autor, além dele aproveitar mais a ideia que está ali. De fato, eu tive essa experiência na sala de aula, num dos meus primeiros cursos de projeciologia, com uma aluna, eu descrevo isso no livro, está bem descrito ali, e eu, muito interessada naquilo que eu tinha percebido, eu fui rapidamente ao escritório do professor Valdo, que era do lado, era pertinho, fui lá e falei com ele entusiasticamente, como é do meu feitio, a respeito daquilo que eu tinha percebido com aquela pessoa. Ele disse: Malu, vai para casa, escreve direitinho isso aí que você está me descrevendo, porque eu estou fazendo uma série de artigos para a revista Planeta, que vai ser sobre viagem astral, nome popular da experiência fora do corpo, da editora 3, em São Paulo, famosa revista, que também era a versão brasileira da revista Planète, que é uma revista francesa. Dois jornalistas interessantíssimos da época, da década de 70, 80, era Louis Pauwels e Jacques Bergier, eles eram os autores dessa revista. E a revista Planeta aparece no Brasil com a mesma temática, parapsiquismo, descobertas, renovações, enfim, toda a ciência de vanguarda. Eu achei muito interessante, até me surpreendi, porque eu disse: professor, mas o senhor, um cientista, vai assinar os artigos, mas eu vou pôr um pedaço de um artigo lá. Eles: não, essa ideia é muito interessante, põe lá. Então a ideia foi dele, em 1989, ele preparando esses artigos, ele incorporou esse artigo ali. E nessa revista havia uma centena de perguntas para o leitor, para o público. E qual não foi a minha surpresa quando o professor trouxe para mim, ele disse: Malu, tem uma série de perguntas aqui sobre a síndrome do estrangeiro para você. Então ele me encorajou em seguida. Ele disse: isso é uma teoria original que você trouxe lá do intermissivo. Então ele me encorajou quando nós organizamos o primeiro congresso internacional de projeciologia, foi no Hotel Nacional no Rio de Janeiro, ali em São Conrado. Ele me disse: está na hora de você trazer essa sua teoria e apresentar para a comunidade científica. E eu falei: puxa, mas ali nós só vamos receber renomados parapsiquistas, pesquisadores da área da projeção consciente, como o Scott Rogel, a senhora Mitchell, Janet Lee Mitchell e tantos outros, e eu me vi no meio daquela pleiade de cientistas apresentando a minha teoria. Então, desde aquela época, ele diz: você tem que valorizar muito isso, que isso foi uma ideia inata, uma teoria original, porque a teoria da síndrome do estrangeiro, ela está fundamentada na abstinência do curso intermissivo. Então, ela é uma síndrome de abstinência do curso intermissivo. Ela nada tem a ver com baratrosfera, com nada disso. É claro que é um processo patológico, sim, porque denota uma dificuldade de enfrentamento da vida humana, longe de amparo, longe daquelas personalidades muito queridas, muito caras. Mas, por outro lado, ela é também uma vacina para o imprinting humano. Quem nasce com a síndrome do estrangeiro jamais aceita as questões humanas e as incorpora no seu cotidiano. Começa sempre a ter um pensamento assim de fundo
como consciência. Isso me ajudou muito, embora não tenha sido uma coisa agradável de se viver na infância, foi algo que norteou as minhas escolhas e me libertou de muitas das situações humanas, de porão, dessas coisas, porque eu estava sempre com aquela referência extrafísica. Então, é nesse contexto que ele dizia, isso é uma teoria original, você sempre deve dar muito valor para isso. E hoje, passados 30 anos, Carol, 3 décadas do lançamento da teoria, eu até trouxe aqui para você a revista original Viagem Astral de 1989, ela teve tanta procura que foi necessário, em 90 já saiu uma nova edição, mas com os mesmos artigos. Por quê? Porque foi muito procurado pelo público. Então, eu não sabia, naquela época, o impacto que isso teria sobre pessoas na faixa de 30 a 50 anos de idade, que eram sindrômicos do processo da síndrome do estrangeiro e que não encontravam uma explicação lógica para a sua sensação, que ficou bem clara. O que é a síndrome do estrangeiro? É a sensação de não pertencer a esse lugar, de ter vindo de um outro local, sentir saudade de pessoas que você nunca encontrou, aparentemente. Enfim, é uma inadaptação à vida humana, mas devido às experiências marcantes extrafísicas, inclusive as excursões interplanetárias. Seja no período entre uma vida e outra, que é o período intermissivo, a gente ter tido a oportunidade de fazer parte de um grupo volitativo para visitar civilizações de vanguarda, para quando chegasse aqui, ter uma certa imunidade às questões contemporâneas, ao zeitgeist, ao momento da época, para você não embarcar muito em canoas furadas. Isso para mim foi excelente também, tanto que aos 10, 11 anos de idade, eu me interessava pelos discos voadores, eu assinava uma revista sobre essa temática, de dois pesquisadores que até hoje são brasileiros e eles continuam pesquisando, o Petit e o Gevaert, que são autores de uma revista chamada UFO, né? Unified Flying Objects. Então, eu tinha muito interesse por isso, porque era o mais próximo que eu tinha da minha sensação. Por quê? E ela era correta. Então, o que eu sentia em relação ao que eles viam que era ficção científica, para mim era retrocognição. Porque eu tinha aquelas lembranças de lugares muito avançados, com uma arquitetura muito diferente, e isso era uma ideia inata que eu tinha desde criança, quer dizer, não tem nada a ver com essas fantasias loucas de abduções e coisas do gênero, e não era algo negativo, pelo contrário, sempre que eu lembrava disso, eu tinha uma expansão. Eu ficava muito feliz quando eu lembrava, e via filmes desse tipo. É claro que quando saiu o filme ET, eu já era adulta, eu já tinha até a minha filha, mas aquilo para mim, se eu tivesse visto aquilo na idade de 8, 9, 10 anos, aquilo teria sido para mim uma glória, porque eu falei, era isso que eu queria dizer. Então, é aquela questão de não estar em casa, estar longe de casa, sentir saudade de uma casa que não é física, que é a dimensão extrafísica, que é a Comunex, de onde a gente veio. Então, acho que já deu para entender um pouco os sintomas, mas a gente também percebe no livro que em vários momentos os fatos direcionam a tua pesquisa. Então, vários alunos que vão chegando, você vai nomeando aluno A, aluno B, aluno C. Isso, e como essa metodologia me ajudou, dos fatos orientam as pesquisas, como você disse. E aí, como essas histórias, né? A primeira história me marcou bastante, que é da aluna que estava também ali participando do curso e ela se lembrava de já ter aprendido aquilo, mas ela não tinha aprendido aquilo nessa vida. Então, qual é a relação disso com a síndrome do estrangeiro? Eu devo muito a essa pessoa, que era uma jovem, ela era telefonista numa clínica lá no Rio de Janeiro, caiu no nosso curso, eram turmas pequenas, era o início do nosso trabalho, das primeiras turmas, se não a primeira. E ela ficou muito impactada. No segundo, terceiro dia, ela já estava até um pouco nervosa, e inquieta, porque ela falava, como é possível conhecer ideias que eu nunca ouvi? Como é possível olhar para você e te reconhecer sem eu nunca ter me encontrado com você? Então, eu senti que ela teve um impacto pela familiaridade do modo como eu estava passando a informação para ela. E foi isso que me motivou, porque a questão que eu fiz, a analogia, eu costumo fazer isso com facilidade. Eu tenho muita facilidade para migração de conceitos, analogias, conexões, eu faço muito isso. E o que me disse essa experiência? Então, se a pessoa tiver uma lembrança da vida antes de nascer, e ela chegar aqui, ela não encontrar ninguém para explicar isso para ela, ela pode viver uma vida muito infeliz.
que era o que eu acabava me sentindo como criança, distante das pessoas, da família, sempre sozinha no meio da multidão. Eu até falava eles, eu não falava nós. Eu falava, eles são muito estranhos, eles são... Eu me referia sempre a uma coisa fora de mim, porque eu não me sentia integrada naquela condição. Eu vou pedir um breve intervalo para você. A gente continua essa conversa depois do intervalo. Não saiam daí, aqui na TV Cognópolis, o seu canal da Conscienciologia. Estamos de volta com Grafo Cons, hoje falando sobre Síndrome do Estrangeiro, um livro da Malu Balona, que também tem uma edição aqui em espanhol. E para continuar a nossa entrevista, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre como ela chegou à ideia dessa teoria original e como as casuísticas direcionaram essa pesquisa. E para continuar, eu queria levantar um assunto em que ela comenta no livro sobre uma síndrome já social em que as pessoas costumam às vezes se mudar de lugar, se mudou de um bairro para o outro, mas elas continuam frequentando os mesmos serviços daquele antigo lugar. Qual a ligação disso com a síndrome do estrangeiro, Malu? Olha, tem muita ligação, porque eu como viajei muito, Carol, eu morei 5 anos na França antes de conhecer a Conscienciologia e posteriormente eu morei 5 na Argentina, morei 1 ano na Espanha já fazendo o trabalho de difusão dessa ciência e eu sempre olhava muito a questão da inadaptação de pessoas estrangeiras também, porque tem conexão, queira ou não. Mas você vê, tem teorias desde da década de 70, 80 até 90 e recentemente falando da dificuldade que é para o estrangeiro se adaptar no outro lugar e como a depressão acomete essas pessoas. E a coisa mais que eu me lembrava era o meu período escolar, quando se falava dos negros que eram raptados das suas aldeias e trazidos como escravos para o Brasil e para outros países, e que eles morriam a centenas nos navios, mas principalmente de uma doença que foi chamada de banzo. Sim. E eu falava, mas eu tenho banzo. Eu sempre tive, desde criança, eu tenho um banzo, que é uma melancolia difusa de você ter sido arrancado de algum lugar e levado para um lugar outro distante que você não sabe, não tem identidade naquele local, a sua identidade não está ali. Então, isso me chamava demais a atenção. Em várias culturas existe. Pois se uma pessoa, existe um psicanalista que eu até cito na minha bibliografia, Viana, o sobrenome dele, que ele fala que as pessoas que saem de um bairro para o outro, ou de uma cidade para outra, às vezes de uma parte do mesmo país para outra, elas já se sentem deslocadas. Tem uma expressão francesa para isso que não existe no Brasil, que é dépayser, quer dizer, sem o seu país. Uhum. Não existe essa expressão em português. Você pode falar exilado. Sim. Não, mas você não é o mesmo sentido. Uma pessoa dépayser, ela perdeu a identidade do país de origem dela. Sim. Então era isso que eu via na síndrome do estrangeiro como sendo a coisa mais difícil de compreender e de transmitir para alguém. Como você vai falar que você se sente sozinho no meio de todas as pessoas, da família, do trabalho, da escola, porque você está sempre lembrando de um lugar que você não sabe onde é, de pessoas que você não encontrou, não sabe descrever, mas que aquilo é tão presente para você que isso tira a sua alegria em muitos sentidos. Então, torna a vida social difícil. Então, se uma pessoa que muda de bairro, na mesma cidade, ela continua frequentando os mesmos serviços que ela frequentava quando ela morava naquele bairro, ela ainda vai ao restaurante onde ela ia, ela ainda vai fazer compras no mesmo local, você imagina a dificuldade que é para nós perdermos a nossa referência. Então, eu sinto que na síndrome do estrangeiro, uma das principais condições é essa perda de referência. Tem um autor também brasileiro que ele falou muito, ele é um etnógrafo, ele escreveu uma teoria a respeito disso, Roberto da Mata, muito conhecido, sim, grandes obras publicadas, e ele, dentro da área dele, ele fala da personalidade que tem uma tristeza e uma melancolia difusa, porque ela sai, já é o pesquisador, ele chega numa tribo, o pesquisador chega numa tribo, e ele não fala a linguagem daquela tribo. E ele, como é que ele vai descrever cidades, o ambiente de onde ele veio, para aquelas pessoas que apresentam uma cosmologia e vamos dizer, uma mitologia, uma referência sociológica completamente diferente da dele. Então, existe na síndrome do estrangeiro um sentimento de incomunicação, não deixa de ser um autismo,
porque não permite você expressar aquilo que você está sentindo. E muitos vão parar nos consultórios psiquiátricos, não nada contra, nem psicológicos ou algo similar, mas essa solução não virá. Eu ouvi essa expressão síndrome do estrangeiro porque eu fui casada com um estrangeiro francês e no Rio de Janeiro ele teve um processo de adaptação. Nós procuramos um profissional de saúde e ele, na falta de qualquer argumento que ele tivesse para explicar o que era, ele falou: isso aí é uma síndrome do estrangeiro. Eu fui procurar, não achei em lugar nenhum, mas eu sabia do que eu estava falando. Era sobre isso que eu estava falando. É uma síndrome do estrangeiro, sim, mas não do estrangeirismo ou da etnia diferente dessa dimensão. É que você sai da paraetnia de uma consciência extrafísica para a etnia humana, seja ela brasileira ou em qualquer lugar do mundo. Eu dei esse curso em diversos países. Eu dei esse curso, por exemplo, em Nova York, tinha mais de 30 nacionalidades diferentes no dia que eu estava dando o curso lá. E todos entendiam o que era a síndrome do estrangeiro. Então, é uma linguagem universal. Sim. Quando você explica para uma consim que ela era consciex, por isso que ela está sentindo a nostalgia e o saudosismo. E você falou agora aí sobre uma possibilidade de uma confusão com as patologias. Tem até um momento em que você cita o Oliver Sacks, quando você fala do autismo como uma doença única, em cada pessoa se manifesta de um jeito. E eu queria que você ampliasse um pouco a relação disso com a síndrome do estrangeiro, dessa singularidade das patologias, de algumas patologias e da proximidade disso com a síndrome. Então você vê o autismo, a síndrome de Asperger, como ela é chamada também, hoje ela tem muitas categorizações. Na época que eu lancei esse livro, há 3 décadas, não havia tanta pesquisa, hoje já há bastante. É claro que há genes defeituosos, é claro que há problemas de neurotransmissores, processos bioquímicos que podem criar uma condição de dificuldade de comunicação, de autoisolamento, ensimesmamento, mas existe um componente consciencial que ele vem na frente de tudo, porque ele é que, a partir da paragenética, uma genética que já é preparada pela própria pessoa antes de renascer, é que ela vai trazer já aquele para-DNA que leva para aquela linha de expressão. Por exemplo, uma pessoa colérica nascer numa família de hipertensos e ela apresentar um nível de hipertensão muito essencial, por exemplo, já chama a atenção desde cedo. Então, a nossa linha de expressão genética, ela nada mais é do que a consciência paragenética se manifestando ali. Então, ela é conduzida para aquele quadro. É claro que há acidentes, acidentes no nascimento, acidentes no parto, então pode tudo isso acontecer, mas tudo tem uma razão de ser. A predisposição é da consciência. Você fala que uma das dificuldades pode ser em questão da cosmoética, né? Que aquela pessoa ali renascida naquele núcleo familiar, às vezes estranha o comportamento do grupo e por isso também começa a se sentir diferente, isolado, um estranho no ninho, ovelha negra. Aquele filme antigo, Estranho no Ninho, que é um filme até antigo, mas se você procurar pelo título acha, porque ele é lá da década de 60 por aí, mas ele se tornou um clássico em relação a isso. E depois, posteriormente, houve uma pesquisa nos Estados Unidos, do Dr. Rosenthal, que eu me lembro que eu publiquei também, do Nick Hatter, que também era um pesquisador da Grã-Bretanha, ele publica um estudo muito interessante. Aquele psiquiatra, ele enviou um grupo de pessoas que nada tinham de diagnóstico de patologia aos hospitais, mas eles deveriam ser sinceros em todos os depoimentos. A única coisa que eles iriam dizer diferente é que ouviam vozes. 52 deles foram internados, por tempos diferentes. Depois, o mesmo Dr. Rosenthal avisou aos hospitais públicos que ele continuaria enviando pessoas com aquele quadro. Então, eles liberaram uma série de doentes, mais de uma centena, porque tinham dúvida se aquele era ou não um paciente do Dr. Rosenthal. Na verdade, ele não tinha enviado nenhum. Então, o que ele queria mostrar? A fragilidade do diagnóstico psiquiátrico em relação para enfermidades, para patologias, aspectos que se a pessoa tiver a condução correta, o vocabulário correto, a tarefa de esclarecimento que ela precisa ouvir, talvez ela não tenha um distúrbio patológico. Eu faço um estudo comparativo no meu livro, porque eu tenho uma bibliografia extensíssima, em vários idiomas, principalmente na área da saúde mental, que foi o que eu mais procurei enfocar no meu trabalho, além da parte da educação também.
da pedagogia e da parapedagogia, ali eu digo, é mostrado como que esses diagnósticos são frágeis e como você compara certos fenômenos parapsíquicos com o processo patológico e uma coisa pode ser tomada pela outra, mas a pessoa parapsíquica em si, a rigor, ela não é uma anormal, ela não tem uma patologia. Ela pode apresentar uma patologia em função até dela não conseguir interpretar suas sensações e percepções que vão além do processo dos 5 sentidos, da própria percepção, que ela tem uma extensão disso, ela tem uma parapercepção. Então, essa sensibilidade maior às energias e aos ambientes podem trazer quadros que podem ser interpretados erroneamente como doença. Eu, por exemplo, eu tinha uma assimilação facílima com as pessoas, sempre tive. Então, aquele nosso familiar que vem em casa com uma doença, até para ser submetido a uma cirurgia, ficava hospedado na minha casa, no dia seguinte eu apresentava um quadro idêntico a ele, e muitas vezes fui parar no hospital sem ter absolutamente nada. Ou desmaiava, com aquele relato que ele fazia daquela experiência que ele teve, como ele se sentia, eu passava a sentir, e eu também tinha aquilo. Então, você vê uma criança forte e sadia, mas era tida como frágil e sugestionável e medrosa. Por quê? Por causa das assimilações. E uma criança, um adolescente com esse quadro, esse perfil, pode chegar a ser um buscador borboleta em algum nível? Sem dúvida, porque se a pessoa é sensitiva, vamos supor que ela seja um intermissivista, ela fez um curso sobre matérias parapsíquicas antes de renascer, antes de ressomar. Vamos supor que esse é o quadro da pessoa. Ela vai chegar aqui e ela vai pensar, onde que eu vou achar isso? Ela vai procurar uma religião, ela vai procurar uma seita, ela vai procurar, às vezes, pessoas que são, vamos dizer, que não são pessoas confiáveis. Ela cai na mão de profissionais inescrupulosos, mercantilistas, que querem se aproveitar. E existe uma legião de pessoas envolvidas com isso, inclusive em seitas que no passado elas mesmas criaram. Em outras vidas, por isso que ela tem familiaridade, mas isso traz um déjà vu e uma sensação de frustração. O buscador borboleta, ele está sempre frustrado, ou a buscadora, porque ele borboleteia em cima de ideias que não são as ideias do curso intermissivo. Então ele sempre se decepciona porque bate com a cabeça na parede. Nesse sentido também a gente pode pensar na personalidade com uma tendência artística, né? Você fala que por vezes a síndrome do estrangeiro pode direcionar até a arte, uma remissão através da arte, né? Isso aconteceu inclusive pessoalmente comigo, porque eu vim de uma família, meu pai era farmacêutico, mas ele era compositor, músico, eu tenho um irmão que é músico desde criança, músico profissional, renomado, enfim, o meu ambiente era um ambiente artístico. A palavra tertúlia, eu ouvia na minha casa, eram as tertúlias litero-musicais, porque no final de semana o meu pai reunia artistas, poetas, escritores, meu pai tinha 2 livros publicados de poesias, de sonetos. Então, na minha casa, os artistas transitavam. E eu via que na arte havia menos censura à manifestação pessoal. Você poderia demonstrar sua sensibilidade de uma outra forma. Então, muito cedo eu cantava desde muito criança, principalmente as músicas que meu pai criava e compunha. Então, isso me facilitou a entrada por esse meio, onde a repressão, a cobrança, a censura, a crítica era menor e eu podia me expressar. Tanto que quando eu dei os cursos sobre a síndrome do estrangeiro, mais de 1.500 alunos passaram por esses cursos, fisicamente, presencialmente comigo, eu sempre apliquei questionários de avaliação nos meus trabalhos, tanto da matéria quanto do próprio professor. Porque eu publiquei nos meus 2 livros, eu tenho a publicação desse material todo. Porque eu entendo que uma pesquisa científica você tem que ouvir o outro lado. Você pesquisa do lado de cá, entrega e doa a sua pesquisa e recebe de volta a doação das críticas das pessoas. Senão, onde que o cientista vai parar? Ele vai ficar iludido, então não é um cientista. Então, eu publiquei isso aqui e fiquei esperando a resposta. E a maioria dos questionários da síndrome do estrangeiro apontava tendências artísticas. Na área da comunicação, jornalismo, qualquer área de arquitetura, a área própria de
artes plásticas, enfim, sempre havia música, sempre havia uma tendência que servia de escotilha para desafogar aquela sensibilidade da pessoa, que ela própria não sabia lidar com ela. Porque o artista também tem um inconveniente que ele não tem autocrítica. Como ele não ouve o outro lado, ele simplesmente se decepciona quando as coisas não saem como ele quer. O cientista não. Então eu penso que o meu ego cientista é muito mais forte do que o artístico, porque eu sempre trabalhei com pesquisa de campo, ouvindo o feedback das pessoas e até publicando esses trabalhos. E, Malu, você que vivenciou a tua própria teoria, né? O que você conseguiu tirar de proveito e de aprendizado dessa teoria e dessas vivências que você pode compartilhar com quem está em casa, que sente e que possa estar passando por essa sensação de se sentir um estranho no ninho, uma ovelha negra, e se identifique com a teoria da síndrome do estrangeiro? Eu penso que a minha autocura, porque depois desse livro, que é um livro voltado à ego-carmalidade, quer dizer, as dívidas que você tem com você mesmo, eu descobri dentro dessas dívidas pessoais que uma delas era a questão do altruísmo, a questão de me voltar para o interesse de quem estava fora, dirigir o foco para o outro, coisa que eu estava tendo muita dificuldade de fazer devido à minha inquietação, ao meu quadro. Então, do momento que eu encontrei a Conscienciologia, porque eu, desde o primeiro dia que eu fui assistir, no dia 26 de outubro de 1986, no Rio de Janeiro, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Bar de Botafogo, professor Valdo lançando o tratado, um dos lançamentos do tratado Projeciologia. Eu estava lá, eu ouvi a experiência dele, a palestra que ele deu, ele fez um trabalho com energia, eu percebi, no final eu fui falar e queria saber como é que eu poderia frequentar as palestras, as tertúlias projeciológicas que ocorriam na casa dele, no apartamento lá de Ipanema, 164 da Visconde Pirajá. Então, na biblioteca dele. E eu falei com a esposa dele, ela me deu as orientações, e desde aquele dia eu me perfilei para ajudar no que fosse necessário e para compreender melhor aquelas ideias, porque elas me traziam alívio, compreensão, lógica para aquilo que eu tinha vivido até então. E a questão da interassistência. Inclusive, eu ouvia muito assistência, mas ela não ecoava dentro de mim como a interassistência. Porque eu sabia que o que o outro fazia também contribuía comigo. Então, essa troca e interesse pelo outro e querer passar as informações, a questão de você ser um cadastro de soluções para quem quer que seja, se você puder, isso me deu, vamos dizer assim, a minha linha de manifestação. Tanto que muito cedo eu frequentei o Centro da Consciência Contínua, que era o primeiro grupo de pesquisa criado pelo professor Valdo Vieira, no Rio de Janeiro, e 2 anos depois foi fundada a primeira escola conscienciológica, projeciológica, da qual eu fiz parte desde o início, desde a fundação, e estar em sala de aula, poder contar as experiências e ouvir as experiências das outras pessoas, para mim foi autocura. Por isso que eu escrevi um segundo livro chamado Autocura através da reconciliação, mas é a reconciliação com você mesmo. E a gente tem esse vídeo aqui no canal. Vale a pena conferir. Beleza. Malu, para finalizar, eu gostaria que você compartilhasse um pouco do futuro da síndrome do estrangeiro. Quais são os próximos passos? Eu sei que tem novidade por aí para você compartilhar. Sim, o livro ele ficou esgotado na edição que foi a edição de 2006. Ela está esgotada há mais de uma década. Então, eu realmente priorizei o meu trabalho com a itinerância, com a parapedagogia, com a parapedagogiologia, viajando pelo Brasil e pelo mundo nos últimos 33 anos, 34, muito breve, de trabalhos na conscienciologia. E eu realmente, não é que eu negligenciei, mas eu não tinha a condição física prioritária de trabalhar com o livro numa nova edição. Isso está sendo feito agora, de agora para 2020, eu vou lançar a 4ª edição do meu livro, embora ele já tenha 2 em espanhol e 3 em português, eu vou lançar a 4ª edição bem atualizada e pretendo deixar esse livro um site do livro, não é um site da Malu Balona, autora, é um site do livro para que os interessados, leitores, pesquisadores possam trocar informações e lá haverá o download gratuito do livro na 4ª edição para os interessados. Claro que eu também pretendo publicar o ano que vem o livro físico atualizado em português. Já há a proposta de tradução para o inglês e para o espanhol. Isso me tranquiliza porque são os idiomas básicos para a gente trabalhar
com isso. Então, os interessados, agora eu tenho dezenas de entrevistas. Se você entrar Malo Balona, Síndrome do Estrangeiro, você vai encontrar dezenas de programas de televisão dos mais diversos tipos, e entrevistas e cursos até dados gratuitamente na internet sobre essa temática da Síndrome do Estrangeiro. Penso que ela não vai acabar tão cedo, porque eu vejo até hoje o choque até maior. Hoje, o público-alvo da Síndrome do Estrangeiro me procura, tem 9 anos de idade, 12, 15. As pessoas chegam muito cedo. Por quê? Porque o choque com o que está acontecendo hoje, em termos da reurbanização extrafísica, de nascer consciências muito primitivas, ao lado de outras que já estão bem veteranas, cria um choque, é um choque evolutivo, não é um choque não é um conflito de gerações, é um conflito evolutivo. E ele é muito saudável, porque nos ajuda a tratar e compreender aqueles que estão andando mais devagar. Mas, em compensação, a jovem superdotado, que chega aqui, superdotado parapsíquico, ele se sente mais impactado. Mas, felizmente, nos últimos 32 anos, a Conscienciologia já ganhou o mundo, você já encontra material em todo lugar e vai ficar mais fácil para você, que é o neo-intermissivista, que nasceu há menos tempo, mais jovem, encontrar uma linha, um roteiro, um itinerário para você driblar essa dimensão extrafísica, que ela não é fácil. Então, eu desejo boa sorte para você. A gente vê que essa é uma questão ainda latente, que vale a pena continuar a pesquisa em casa. E aqui na TV Cognópolis a gente vai se despedindo por hoje, mas na certeza de que teremos mais vídeos, mais histórias, mais autopesquisas para compartilhar com vocês. A TV Cognópolis é o seu canal da Conscienciologia. Até mais.